Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse culto. É motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para louvar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração, iniciando o culto, e logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, nos colocamos na Tua presença para agradecer pela oportunidade maravilhosa que temos para estarmos cultuando o Senhor online, onde vamos aprender da Tua palavra, onde os irmãos estão participando, com muita alegria no coração. É um privilégio, é uma alegria para nós. Nos ajuda, ilumina nossa mente, nosso coração, nos cobre com Teu sangue, repreende todo mal e ajuda, Senhor, que nessa noite possamos ficar mais crentes ainda do que já somos. Porque vale a pena ser crente salvo, vale a pena estar no Teu presente, vale a pena ficar ouvindo e aprendendo mais e mais da Tua palavra. Por isso, eu te agradeço. E eu oro nessa hora com gratidão no coração pelo iniciar esse culto, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmão Léo. Irmão Léo. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. A missionária Olinda louvando o hino da harpa e logo após a irmã Socorro fazendo a leitura oficial da palavra nessa noite. Amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 75 da harpa cristã. Sentado não ceda, sem pecar, melhor e mais pobre será triunfar. Coração crente, domina o seu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tem a palma da vitória minha alma, e também dosifica a alma pelo sangue do estão pecando, procura agradar a Deus a quem deve corpo exaltar. Não manche seus lábios com impura voz, defende tua alma do destruidor. Em Jesus a alma da vitória minha alma, e também dosifica a alma pelo sangue da cruz. Sema-se benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, verá teu jeito, e sem teu ser, te espera a coroa, tu pode vencer. Em Jesus tem a palma da vitória minha alma, e também doce
calma pelo sangue da cruz. Pelo sangue da cruz. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, missionária. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. A irmã Socorro fazendo a leitura oficial dessa noite e já orando pelo pastor que estará ministrando o ensinamento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos ler em Mateus, no capítulo 5, do versos 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer pelas orações dos irmãos a meu favor, amém? Que Deus possa retribuir a cada um dos irmãos. Mateus, capítulo 5, verso 1 ao 12. Leamos a palavra do Senhor. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Oremos apresentando o pastor Edivaldo nas mãos do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai eterno, neste momento, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome por cada vida nesta noite presente nessa live. Pai querido e Deus amado, apresentamos o teu servo, pastor Edivaldo, nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, mais uma vez nesta noite, usá-lo como fonte, Senhor, para o nosso conhecimento, Deus, dando sabedoria, entendimento, ó Pai, que o Senhor tem dado ao teu servo. Senhor amado e Deus querido, te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Edivaldo. Pai, te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, e que o Senhor possa, nesta noite, ó Deus, colocar em nossos corações, ó Pai Santo, para que possamos entender, ó Deus, o que Tu tens a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmão Socorro. Deus abençoe. Muito bom saber que você está melhor, graças a Deus. Que estejamos sempre assim firmes na presença do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o nome dele com saúde, com muita paz. Amém? Pastor Edivaldo. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, que o Espírito Santo da revelação, da interpretação, do discernimento, do conhecimento e de discernimento possa, nesta noite, nos dar, Senhor Deus, nos dar a direção, a compreensão, o entendimento e também guardar em nosso coração a sua maravilhosa palavra, que é mais doce do que o mel, para que nós possamos andar em novidades de vida. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 26,
ao versículo 34. Lucas, capítulo 8, versículos 26 ao 34. Mais uma vez, Lucas 8, 26 ao 34. É um livro conhecido e de fácil acesso a todos nós. Leremos o texto sagrado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Queridos irmãos, nesta noite, vamos meditar de um texto, e eu gostaria que os irmãos fizessem desse estudo um paralelo daquilo que a sociedade brasiliense, goiana e o Brasil, de uma maneira geral, estamos vivenciando.
algo que tem enchido as páginas das internets, dos jornais, da imprensa escrita, falada, e é o assunto do momento, principalmente das páginas policiais, que é a respeito deste homem chamado Lázaro Barbosa, que muitos consideram um serial killer. Para quem não sabe, é uma tipologia explorada por filmes de Hollywood e que as pessoas estão chamando dessa forma. Então, eu gostaria que prestasse bem atenção para que nós pudéssemos sanar alguns pensamentos e algumas analogias ou interpretação, às vezes até maldosa, ou por falta de conhecimento, às vezes nós pecamos. Então, essa palavra desta noite é justamente para que nós façamos uma reflexão a respeito do momento e a respeito do que está acontecendo. O título da nossa mensagem desta noite é Nem Tudo Está Perdido. Se nós olharmos para esse Lázaro Barbosa, há pessoas, eu já ouvi, que quer ver ele morto. Quer ver ele morto. E aí a gente parte para um pensamento de que ação e reação. Ele matou, ele tem que morrer. Esse é um pensamento, eu acho que mais constante no meio da sociedade. Me parece que hoje o Ministério Público entrou com uma ação para preparar uma cela para ele e gostaria de tê-lo em vida. Preservar a vida dele e que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Ok? Pois no Brasil não existe pena de morte. Ok, então vamos adentrar ao texto. Eu gostaria que fizéssemos um paralelo a respeito do texto nesta noite com o que está acontecendo neste momento. O texto reporta uma narrativa histórica do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. Era um homem que não tinha vida social. Eu gostaria que vocês fossem acompanhando esse raciocínio e fazendo um paralelo com a vida deste homem que aí está, que é o Lázaro Barbosa. Era um homem sem vida social, afastado da família, dos parentes, dos amigos, e que tinha a sua residência no sepulcro, violentamente atormentado, trazia terror aos moradores por sua fúria e perturbação, e que as pessoas que cruzavam o seu caminho, por causa da sua violência, estava em situação difícil, às vezes até de morte. Todos já haviam desistido do endemoniado gadareno. Porém, menos uma pessoa, chamado Jesus de Nazaré. Se nós vemos o contexto anterior
do texto base desta noite, vamos ver que Jesus convida os seus discípulos, já o sol caindo no crepúsculo da tarde, Jesus exausto do dia de trabalho, mas Jesus marcou o encontro com esse homem. Assim como Jesus, no dia que nos salvou, ele marcou encontro conosco, porque Jesus ama a todos. E não foi diferente. Jesus havia planejado esse encontro com o gadareno do outro lado do mar da Galileia, aonde existia no sudeste do mar da Galileia uma confederação de cidades, de 10 cidades, aonde estava a cidade de Gadara. E Jesus, cansado, dormindo, foi acordado pelos seus discípulos, porque o barco estava enchendo d'água, e Jesus acalmou o mar, o vento e a tempestade. E Jesus foi ao encontro desse homem, um encontro marcado por Jesus. Então, todos já haviam desistido desse homem, menos Jesus. O Senhor, depois de um dia exausto de trabalho e o enfrentamento de uma terrível tempestade, para libertar e salvar um homem possesso. Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. Ele roubou a família, ele tirou a sua liberdade, a sua saúde física, mental e espiritual, além da sua dignidade, a sua decência e a sua paz social. Será, fazendo um paralelo, não está acontecendo isso com esse rapaz chamado Lázaro Barbosa? Aquele homem era uma habitação de uma legião de demônios, que correspondia a 6.000 soldados do exército romano, composta pela infantaria, pela cavalaria, pelos frecheiros, pelos estrategistas combatentes incendiários, além daqueles que lutavam com espadas. Para os irmãos terem uma ideia, fazendo uma equivalência a um exército brasileiro, a quantidade de demônios, de soldados demônios que habitavam nesse homem, correspondia a uma brigada de infantaria brasileira, que é em torno de 7.000 a 9.000 homens. E a equivalência de tanto demônio que habitava dentro daquele homem. Onde passava, deixava rastro de destruição e morte. As legiões romanas formavam o braço forte com que Roma subjugava o mundo da época. Assim, também era o poder diabólico do exército de demônios que dominava aquele pobre homem. Havia um poder descomunal de destruição dentro dele, transformando sua vida num verdadeiro inferno. Friamente analisando
atuação desse endemoniado, conforme o texto bíblico, a narrativa bíblica, nós vamos observar que existiam 3 forças operativas na vida desse homem. E nós vamos agora colocá-las para os irmãos. A primeira força operativa era satânica. E a pergunta que se faz é: o que Satanás faz na vida das pessoas? Ou pelas pessoas? A bem da verdade, Satanás não faz nada pelas pessoas. Ou melhor, faz contra elas tudo aquilo que é de mal. Por exemplo, Satanás domina as pessoas através da legião de demônios ou da possessão. E nós observamos aí no versículo 27, o 29 e o 30. Ele estava possuído por uma legião de demônios, isto é fato. Ele não era um doente mental com distúrbios psiquiátricos, como psicopata ou biológico, mas eram verdadeiramente 6.000 demônios, agindo através dele para fazer mal, tanto para ele, para si próprio, como para toda a sociedade daquela época, naquela cidade. Este homem ele não tinha o controle. Suas palavras e ações eram determinadas pela legião de demônios. Podemos observar no texto bíblico que ele demonstrava uma força sobre-humana. As prisões, as correntes, as algemas não podiam subjugá-lo. Não era uma força normal. E aqui cabe aquelas pessoas que têm experiência na libertação de endemoniados, já se deparou com essa situação? Vemos a força que tem uma pessoa. Às vezes tem 2, 3 demônios ali, é uma força terrível. Agora põe 6.000 demônios dentro de uma pessoa. É uma força sobre-humana. Sobre-humana. Uma outra coisa que observamos é que ele revelou um conhecimento sobrenatural. Logo no desembarque de Jesus, ele correu possesso, cheio de medo, prostrando aos pés de Jesus, dizendo em alta voz, está no versículo 28, a parte B, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, ou seja, não me perturbes, não me aflija. Ele sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo, que tem todo o poder para atormentar os demônios e mandá-lo para o abismo. Irmãos, tem demônio, o demônio é muito mais crente do que muita gente.
Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não obedece. Tem muita gente que não crê verdadeiramente que Deus existe. Então o demônio é até mais crente do que muita gente por aí. Quer prova disso? Abra sua Bíblia em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Então, vemos aqui que o demônio aqui deu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. E quantas pessoas que dizem que conhecem a Deus e não dão o testemunho de Deus. E ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Até os demônios reconhecem isso. E muitos no mundo, irmãos, em que vivemos, além de não crer, não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. O diabo o colocou, o fez a viver uma vida sem pudor. No versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu no encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Este homem, ele vivia despido, não tinha nenhum pudor, vivia nu. Ele tinha perdido o senso de dignidade própria. Ele não se respeitava a si próprio e nem aos outros. E nós estamos vivendo um momento, e eu vou abrir um parênteses aqui, aproveitar, e eu gostaria que ninguém saísse para ir ao banheiro. No dia 16 de junho do corrente, foi postado no nosso Zap uma revelação em saudosa memória do pastor Cisino, dos Gideões da Última Hora. E ele falou coisas ali de visão que Deus deu a ele. E ele falou, inclusive, do arrebatamento, da falta de santidade dos crentes e da maneira, ou melhor, das vestimentas que o cristão hoje em dia anda. E ele dizia que não se conhece mais, dificilmente se distingue um crente de um não crente. Aliás, até pessoas não crentes que se vestem melhor. Quando eu falo melhor, não é o valor qualificativo, melhor na decência e no equilíbrio. Há muitos anos que eu não toco nesse assunto na igreja, por falta de oportunidade quanto ao tema abordado. Mas esse tema, quando fala que esse homem não tinha pudor, andava nu, e a irmã colocou esse vídeo, eu não vi, pelo menos eu não vi um glória escrito, um aleluia. Eu não vi.
E eu prestei bem atenção e fiquei calado, na minha, analisando. Quantos deram glória a Deus? Quantos deram aleluia por uma verdade, de uma realidade e que o cristão hoje em dia está vivendo? E a palavra que ele deu foi justamente uma palavra de exortação à igreja, para que nós vivamos em santidade, porque as vestes externas, elas refletem as vestes interiores. Hoje em dia, nós, os cristãos, às vezes fica envergonhado de ver pessoas com vestimentas inadequadas, ao passo que elas deveriam estar envergonhadas. Mas, às vezes, nós ficamos envergonhados das pessoas não terem uma vestimenta adequada, equilibrada. Vamos para a Bíblia? Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Quando o pecado é confrontado com a santidade de Deus, em que aquela pessoa se depara com a luz, com a santidade, ela se envergonha. Nós deveríamos, as pessoas com veste inadequada, deveriam correr e colocar uma veste adequada. Adão e Eva se esconderam, envergonhados. E eles coseram folhas e fizeram aventais. Aventais. Mas não era vestimenta adequada ao avental, porque ele cobria parte da nudez. O versículo 21 de Gênesis 3. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, para os dois, túnicas de peles, a vestimenta adequada, mais compridas e mais resistente para cobrir a nudez de ambos. Então, dizer que Deus não olha para a vestimenta, isso é conversa para boi dormir de quem quer andar inadequadamente diante de Deus. Que as nossas vestes sejam brancas e sejam sem manchas. Essa é a palavra de Deus. Quer Novo Testamento? Vamos lá. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, se vistam em trajes honestos, ou seja, com equilíbrio, moderado. Não é com saias compridas e você olha de um lado, você vê o Japão do outro. Ou com vestes curtas, que não senta na frente do banco para que fica, às vezes quando senta fica puxando a saia. Pelo amor de Deus. Se na igreja já acontece isso, quanto mais nas suas casas, quanto mais aí no mundo. Como é que não se vestem? Nós somos santos. Nós temos que ser diferente do mundo, inclusive nos nossos trajes.
No endemoniado, a obscenidade, ou seja, sem pudor, imoral nas suas composturas, das suas vestimentas, era a sua marca. Agora, nos dias de hoje, vivemos numa cultura saturada pela influência de demônios, uma cultura que se esforça para cada dia deixar as pessoas mais despidas. É a realidade. Em segundo lugar, o que a sociedade pode fazer pelas pessoas? No caso do endemoniado, ela se afastou, ou melhor, ela afastou o endemoniado do convívio social. Como é que você vai conviver com uma pessoa no estado como estava o endemoniado? No caso desse rapaz, Lázaro Barbosa, como a sociedade vai conviver com uma pessoa possuída por atitudes malignas? Alguém pode, a ciência, a medicina, a psiquiatria, os psicólogos, pode dizer que há um desvirtuamento de conduta, mas se esquecem ou não conhecem que por trás dessa conduta existe um demônio que faz com que ele viva desta maneira. Se o diabo age na mente, na alma ou no espírito dela e provoca uma situação em que a ciência dá um nome, não importa, a fonte é o diabo. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Então, quem está por trás, o agente, a fonte de tudo que está acontecendo, é o diabo. O máximo que a sociedade pode fazer por esse homem é tirá-lo de circulação e enviá-lo para o deserto, expulsando da cidade e da sua família. Desistiram, essa sociedade desistiu dele e o consideraram como uma causa perdida. É o caso desse rapaz aí. A sociedade, o conceito que se tem é que é um indivíduo de causa perdida. Eu não estou aqui querendo ser advogado de defesa de ninguém. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. A alma que pecar, essa morrerá. Mas eu estou falando aqui, biblicamente, falando o pensamento de Jesus e a atitude de Jesus em relação a uma causa perdida. A sociedade o acorrentou. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para detê-lo. Colocaram algemas em suas mãos, porém nem a prisão e nem as algemas conseguiram aprisioná-lo. E ele espalhou terror por onde passava. Embora, presta atenção agora, embora a prisão
seja um fato necessário, não é a solução total do problema do endemoniado. Não é. Ele deve pagar pelos os crimes que fez. Havendo justiça, certamente ele pagará. No entanto, não vai resolver o problema da alma dele, do espírito dele. Ele precisa, mesmo na prisão, ele ter um encontro com Jesus. Garanto para você que Jesus não tem causa perdida, pois Jesus saiu lá do outro lado do mar da Galileia, cansado, dormiu e chegou escurecendo do outro lado do mar para se encontrar por essa vida. O que significa? O que eu entendo? O que eu vejo? É que uma alma é muito preciosa para Deus. Não cabe nós fazermos julgamentos, condená-lo. Não cabe a nós, cabe a mim, e eu sei que tem muitas pessoas orando para que ele tenha um encontro com Cristo, para que Jesus possa salvá-lo, assim como Jesus salvou e libertou este homem endemoniado gadareno. A sociedade, quando Jesus libertou esse homem, a sociedade da comarca de Gadara deu mais valor aos porcos do que o endemoniado liberto. A sociedade de Gadara não apenas o rejeitou na sua desaventura, mas também não o valorizou depois de sua libertação. Eles expulsaram a Jesus e amaram mais os porcos do que a Deus. Na verdade, no conceito deles, aquela sociedade via mais valor nos porcos do que uma vida liberta. A palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E está dentro desse pensamento bíblico. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Mas o mundo avalia de outra forma. Os 2.000 porcos eram muito mais valorosos do que a vida daquele homem liberto. Por último, o que Jesus faz pelas pessoas? Vamos ver 3 atitudes de Jesus em relação a este homem, que são fundamentais. Primeiro, Jesus libertou o endemoniado da escravidão dos demônios. Em 1 João, primeira epístola de João, 3, versículo 8, a parte B, diz a palavra de Deus: para isto o Filho de Deus se manifestou. Com qual objetivo, irmãos? Completa o versículo: para desfazer as obras do diabo. Aonde Jesus chega, irmãos, os demônios tremem.
e os cativos são libertos. Satanás tentou impedir Jesus de entrar na cidade de Gadara. Mas foi Jesus que entrou e expulsou e trouxe paz e segurança àquele homem e à região de Decápolis, principalmente a cidade de Gadara. Segundo lugar, o que Jesus faz? Jesus devolveu ao endemoniado, e assim ele faz com todos que lhe aceitam, a dignidade da vida. As pessoas, quando têm encontro com Jesus, verdadeiramente, que são libertos, Jesus devolve a ele a dignidade de cidadão da terra e de cidadão dos céus. Devolve ele a sociedade, devolve ele a família e devolve a ele a paz de espírito que ele não tinha. Aquele homem demoniado, ele perturbava e era perturbador daquela cidade. Mas nesse encontro com Jesus, ele se tornou um homem sereno, um homem tranquilo. Não saía correndo mais pelo deserto e não tinha mais a sua casa no cemitério e nem andava pelos montes. Agora esse homem, diz o texto sagrado, estava sentado aos pés de Jesus. Irmãos, não tem causa perdida. Quando a pessoa se encontra com Cristo, há uma vida nova, há uma perspectiva melhor de vida. Há naquela pessoa uma esperança. Há naquela pessoa também uma experiência de vida em que ele pode, agora, como este homem que se tornou um missionário, ele contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na vida dele. Este é o grande objetivo quando somos libertos. Aquele homem perturbador daquela cidade agora está sereno, tranquilo, sentado aos pés do Salvador. Jesus acalmou o vento e a tempestade do interior do endemoniado. Aquele que não tinha pudor, era imoral, era imundo, vivia nu. Agora ele tem vestimentas santas, a vestimenta espiritual. E agora ele estava um homem bem trajado. Estava pronto para anunciar o que Cristo fez na vida dele. Não tinha pudor, não tinha dignidade, andava nu e não respeitava as pessoas à margem da lei e da decência. Agora, ele dá mostra de uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança. Um homem regenerado, transformado, perdoado, redimido pelo sangue de Jesus. Concluindo, Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão, que é a minha missão e a missão sua, de cada um de nós, nos versículos 38 e 39.
Jesus agora envia ele como missionário para a sua casa, para ser uma verdadeira testemunha em sua terra daquilo que ele recebeu de Cristo. Ele, endemoniado, que espalhava o terror, instalava o medo, agora é anunciador das boas novas de salvação. Aquele que era um pavor para todos, agora é uma bênção. Antes era um mensageiro da morte, agora ele é eleito o embaixador de Cristo para a sociedade de Gadara. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria que se curvasse a sua cabeça e nós vamos orar por esse rapaz chamado Lázaro Barbosa, para que Deus possa ter misericórdia dele, assim como teve do endemoniado gadareno, para que o Senhor possa salvá-lo, para a glória do nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada. Senhor, tirou dúvidas quanto ao julgamento, o melhor julgamento a respeito do Lázaro Barbosa, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, olhar para ele como uma pessoa em que todos dizem que é uma causa perdida, Pai. O Senhor demonstrou isso, Jesus, nessa narrativa, que não há causa perdida. O Senhor pode salvar este homem. O Senhor pode dar uma oportunidade dele, Senhor Deus, a ser transformado pelo teu poder, pela tua palavra, pelo Espírito Santo. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor visita ele onde ele estiver. E que o Espírito possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E que a causa dele não está perdida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gratidão mais uma vez, pastor Edivaldo, por mais esses momentos de aprendizado, de ensinamento da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pedidos de oração e avisos. Antes, gostaria de lembrar uma mensagem interessante que, fazendo alusão ao que o pastor nos ensinou essa noite, falando inclusive sobre as vestes, né, para quem gosta muito de falar sobre isso. Eu vi um postzinho bem interessante, né, a internet às vezes nos mostra coisas interessantes, de uma irmã de uma outra igreja que postou, né, as vestes podem não te levar para o céu, mas a mulher de Deus sabe se vestir bem e se portar. Glória a Deus. Amém? Então fica essa palavra também, para que nós possamos estar sempre bem vestidos. Não só as mulheres, né? Os homens também, tem homens hoje em dia que se vestem também muito mal. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Pedidos de oração por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam, né, de oração, aqueles que estão acamados, necessitando de uma salvação, de uma cura, que possamos estar orando por todos eles, orando por todas as famílias, né, que perderam um parente, alguém querido, aqueles que perderam um amigo, né, que estejamos orando por todas essas famílias. Não esqueçamos de orar pela irmã Geralda, né? Continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos. Amém? Louvado seja o Senhor. Lembrando que domingo, 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica permanece online e às 19 horas teremos o culto
presencial, será na igreja, presencial, às 19 horas. Então, os irmãos não deixem de participar. Será a Santa Ceia e comemoração do aniversário da igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundas, quartas e sextas também temos consagração na igreja, às 8 horas da manhã. Todos esses cultos que são na igreja, né, tem... Opa, peraí, entrou. Pronto, voltando. Todos os cultos que são na igreja são com todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus, medidas de distanciamento, uso de máscara. Então, os irmãos continuem nos ajudando e cooperando nesse sentido. Então, não percam, no próximo domingo, às 19 horas, presencial na igreja, Santa Ceia e aniversário da igreja. Amém? Glórias a Deus. No sábado, 8 horas da manhã, teremos reunião com os diáconos e auxiliares. Amém? E os irmãos que puderem também nos ajudem, que estaremos lá fazendo uma limpeza, dando uma geral na igreja lá, para que tudo corra bem no domingo, no culto presencial. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã missionária Hélia que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido e santo, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos ensinou a tua palavra nesta noite, através do teu filho, pastor Edivaldo. Pai, continua nos ensinando. Precisamos, Senhor, aprender mais e mais de ti, para que possamos prosseguir a jornada, Pai, que não é fácil, mas sabemos que o Senhor é conosco, que a tua palavra nos renova cada dia, nos ensina e nos ajuda a vencer. Pai, toma esses pedidos de oração nas tuas mãos, Senhor, como o teu filho Léo falou, que o Senhor possa contemplar cada causa, cada vida, cada necessidade nesta noite. A tua igreja está reunida e te pede, Senhor, que o Senhor visita cada necessidade de cada um dos teus filhos, dos teus amados, dos teus queridos, que o Senhor possa curar, restaurar, dar força, dar graça, abençoar, confortar os corações, que o Senhor possa curar, manifestar a tua glória, o teu poder, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Continua abençoando o teu povo na face da terra, os pastores, os missionários, as igrejas do Senhor na face dessa terra, sustentando, dando graça, Senhor, alimentando a cada dia, Senhor, da glória, dando graça e força. E assim te louvamos, meu Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária Hélia. Que Deus a abençoe, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Amados irmãos, essa palavra que nós demos à igreja hoje é uma palavra com muito amor, com zelo, porque cabe a mim a zelar pela a santidade da igreja, quanto ao ensinamento da palavra. Cabe a cada um de nós, individualmente, andarmos em santidade. Ok? Então, uma palavra com muito amor que eu entreguei à igreja, não como depreciativa a cada um de vós, mas para exortação, para quando o Senhor vier, nós estejamos com as nossas vestimentas brancas. Quero dizer também aos irmãos que domingo é Santa Ceia, nós estaremos no domingo voltando ao presencial. Eu gostaria, depois desse longo e tenebroso tempo de espera, que os irmãos não faltassem. Se porventura tiver alguém que não pode comparecer à Santa Ceia, que se habilite e peça: olha, eu não posso ir à Santa Ceia, mas eu quero participar da ceia, e alguém vai servir a ceia para a pessoa. Eu não quero
que você fica sem participar do corpo e do sangue do Senhor. Muito obrigado a todos pela atenção. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos